No próximo capítulo da novela Força de Mulher, Sarp conta para a esposa que ele encontrou uma pessoa que o reconheceu. Diz que na verdade ele não se lembra do homem, mas o homem se lembra dele e disse que se lembra de Bahar também. Enfim, o homem se lembra de tudo. Ela fala que eles já sabiam que isso poderia acontecer, pois era muito provável. Diz que eles já falaram sobre aquele assunto e ela aproveita o momento para chamar o marido para eles voltarem para os Estados Unidos. Ele fala para Peril que ela não tem motivos para ficar preocupada. Ela diz que é claro que tem motivo sim para ficar preocupada e muito. Fala que na verdade eles têm. Diz que a prova disso é que ele está muito preocupado também e pergunta o que eles ainda estão fazendo lá naquele lugar. Fala que eles já deveriam ter voltado para os Estados Unidos há muito tempo e pergunta o que segura eles lá. Sarp fala que ele não sabe. Ela insiste novamente, pede para ele pensar bem. Fala que lá nenhum deles está bem, pois estão sempre preocupados com o que pode acontecer no próximo dia. Diz que lá eles não vivem sossegados, pois lá naquele lugar eles estão sempre preocupados. Ele olha para a esposa, mas não diz nada. Enquanto isso, Seida conta para Enver e Bahar por que Hikmet tem tanta cisma da esposa dele. Mas não é por realmente ter cisma dela, e sim do pai dela. Conta que na verdade o sogro de Hikmet é o manda-chuva. Fala que quem manda em tudo não é Hikmet como ela sempre pensou que era. Conta que o verdadeiro manda-chuva é o sogro dele. Fala que Hikmet só conseguiu começar a ganhar dinheiro depois que começou a trabalhar para o sogro. Enver diz que agora ele entende por quê que Hikmet nunca quis se separar da esposa dele, mesmo não gostando dela. Seida diz que agora ela entende por que ele sempre se esquivou quando o assunto era separação. Bahar pergunta: e agora, como vai ser? Seida explica que ela não tem outra opção a não ser voltar a cantar. Diz que agora ela depende daquilo. Fala que Hikmet também não vai poder fazer nada, já que ele depende do sogro. Algum tempo depois, Bahar leva Doruk na casa de Seida, fora de hora, e pede desculpas. Diz que ela sabe que já está tarde, mas precisava levar Doruk lá para falar com ela, pois ele insistiu em falar com ela ainda naquela noite, depois de saber que ela estava triste. Seida pergunta para Doruk se ele está preocupado com ela. Ele balança a cabeça dizendo que sim. Nessa hora ela o abraça e fala que ele é um amor. Bahar conta que eles estavam na casa de Arif e quando eles voltaram, ela insistiu para ele dormir, mas ele não conseguiu, pois ficava o tempo todo falando que queria ver a Seida. E em seguida ela fala para Doruk que agora ele pode dormir, já que ela fez o que ele pediu. Doruk pergunta para Seida se ela realmente está triste. Ela fala que sim e em seguida ela conta para Bahar que ela passou a noite inteira olhando para o filho dela, para não perder nenhum segundo sequer daquele momento tão especial, e diz que ainda bem que ela fez aquilo. Fala que ela vai se lembrar daquele momento para sempre. Doruk diz para a mãe que naquela noite ele quer dormir na casa de Seida, pois ele quer que ela se sinta melhor.
Bahar fala para o filho que ela acha melhor não, já que ele nunca dormiu longe dela. Ele insiste, diz que quer passar aquela noite lá, na casa de Seida. Diante da insistência do filho, Bahar acaba concordando. Bahar volta sozinha para a casa dela e algum tempo depois ela consegue falar com a mulher que está usando o número do celular que era da sua irmã e descobre que a pessoa que ela tanto procura é Sirin. No outro dia, bem cedinho, ela bate na porta de Seida e pede para ela pegar Doruk e ir para a casa dela. Ela explica que quer falar com Enver em particular e não pode deixar Nissan sozinha. Seida fica sem entender nada nessa hora. Ela olha para Enver, que dá um sinal e deixa claro que ele também não está entendendo o que está acontecendo. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campinas, de Salvador, de Goianápolis, enfim, me conte ali nos comentários. Seida pergunta para Bahar se precisa ser naquela hora. Bahar fala que tem que ser sim. E depois que Seida leva Doruk para a casa dele, Bahar olha para o alto e diz que ela não pode perder a calma naquela hora. O avô de Doruk pergunta para Bahar o que foi. Novamente ela fala que não pode perder a paciência, diz que ela precisa se controlar. Mas não é isso que acontece a seguir. O pai de Sirin consegue deixar Bahar ainda mais descontrolada ao chamá-la de filha. Ela fala que exige que ele nunca mais a chame de filha. Diz que na verdade ela não quer que ele a chame de nada. Ele fica totalmente perdido nessa hora e fala que não está entendendo nada. Ela diz que na verdade quem não está entendendo nada é ela. E em seguida pergunta como a verdadeira filha dele e o marido dela tiveram um envolvimento. Ela fala que achava que conhecia a mãe dela. Diz que achava que conhecia ele, mas na verdade ela não conhecia nenhum dos dois. E em seguida pergunta que tipo de pessoas eles são para apoiar a filha deles, mesmo sabendo que ela tinha cometido um grande erro. Pergunta como a irmã dela conheceu o marido dela. Pergunta como ela se encontrava com ele pelas costas dela. E pergunta se ela pode saber. Fala que o pior de tudo é saber que ele e a mãe dela sabiam de tudo e não contaram nada para ela. Ele tenta se explicar, tenta contar que foi ele que enviou o celular de Sarp para ela, mas ela não permite que ele continue. Ela fala que não acredita mais numa só palavra que ele disser. Diz que nunca mais vai acreditar nele. Fala que não quer mais vê-lo. Diz que não quer que ele faça parte da vida dela nunca mais. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.